Isso. Não, não. Isso. Só ocultar essa partezinha de baixo aí, clique em ocultar, do lado direito. Isso. Aí, Isso. todo mundo me ouvindo agora? Agora dá conta, dá certo? Agora sim. Tá bom. Eu fiz essa aula aqui como um mapa mental para ser mais dinâmica e ser mais fácil de enxergar, tá bom? Vou tentar mandar ela aqui para outra tela. Aí eu consigo deixar essa tela aqui vendo todo mundo. Vamos falar sobre ansiedade ou medo. Doutor Sim. Júlio, desculpa, você vai ter que só trocar as telas, que o que a gente está vendo é a nossa. Você vai ter que Ah, colocar o sim. slide nessa tela e a gente para outra, tá? Tá bom. Muito bem. Perfeito. Então aqui tá bom? Então vamos falar sobre ansiedade ou medo. E toda ansiedade ou medo vai ser negativa, vai ser ruim para a gente, não vai ser, tá bom? Nós temos também a ansiedade que nós vamos pegar. Estamos ansiosos para fazer uma viagem, estamos ansiosos porque vou começar a faculdade, passei no vestibular, agora estou ansioso para ver como é que vai ser tudo, tá? Essa é a ansiedade normal, tá bom? O medo está relacionado a uma resposta, a algo iminente e percebido. O medo é mais realista, é mais do presente, tá bom? A ansiedade sempre vai ser relacionada ao futuro. E o medo vai ter uma reação autonômica mais presente, de luta ou fuga, tá bom? O sistema nervoso simpático, ele deixa bem evidente a necessidade de, de que você tem uma adrenalina, tem uma maior força, te prepare-se para fugir. Então, seu sistema nervoso simpático quer a sua sobrevivência, fugir ou lutar. Seu sistema nervoso autonômico parasimpático, ele quer te matar, porque se ele vai produzir todos os efeitos orgânicos do seu corpo. Então, a pessoa que, por um erro do corpo, ativa o sistema nervoso parasimpático, ela vai dar vontade de urinar durante uma reação de medo, né? Existe até um caráter assim, pejorativo nessa situação, mas acontece. É um sistema nervoso autônomo parasimpático, é uma reação alterada ao efeito do medo. A ansiedade está mais relacionada à tensão muscular. Ela vai estar relacionada ao cuidado, cautela, vai ter uma certa evitação. E aí nós vamos cair aqui no nosso primeiro quadrinho aqui, chamando a atenção. Eu coloquei aqui um tom mostarda. O erro na ansiedade está em enxergar que apenas as possibilidades negativas estão no futuro. Quem tem a ansiedade patológica mesmo, não pensa que, porventura, olha, eu vou prestar o vestibular, tem chance de eu passar. Olha, quando o meu neto nascer, meu filho vai se tornar um ótimo pai. Não, a pessoa não pensa dessa maneira. A pessoa pensa que sempre vai ter algo negativo, sempre está pensando num problema. E esse caráter aqui da ansiedade, esse caráter aqui, geralmente é um caráter que a pessoa pega e pensa que ela é mais realista, mas ela não é. Ela é uma pessoa que sofre por antecedência, é uma pessoa que, de tanto pensar no fator negativo, ela vai ser levada a pensar no futuro como algo nocivo. Essas pessoas geralmente têm um traço de personalidade, e um traço de personalidade voltado ao neuroticismo. Aí eu lembro aqui essa propaganda aqui muito bem feita da, da Veja, né? O produto de limpeza, que eu acho que isso aqui poderia ser receita de Rivotril, isso aqui podia ser propaganda de remédio de calmante. Né? Ela coloca, né? Essa aqui é a neura, né? E ela coloca ela em preto e branco, porque ela está no passado agora, usando o Veja, ela não se preocupa mais com a bagunça que o filho faz sob a mesa. Aí
ela também está em preto e branco, porque agora isso aqui não é mais uma realidade, tá? Isso aqui usando até praticamente técnicas psicológicas para isso aqui. E agora a realidade é qual? A realidade, ela está feliz porque ela usa Veja, ela não tem que se preocupar mais com a bagunça, é muito mais fácil. Veja resolver isso tudo, né? Essa é a ideia da propaganda. E essa ideia da propaganda aqui justamente lembra da neura, que é o neuroticismo, tá? E é uma tendência à afetividade negativa. A pessoa vai experimentar emoções negativas. Ela vai sentir culpa, tristeza, inveja, raiva e ansiedade. E essa ansiedade é basicamente muito relacionada ao medo, por quê? Porque ela vai estar relacionada ao medo futuro. Podemos definir a ansiedade como medo no futuro, tá bom? As pessoas que têm esse traço de personalidade neuroticismo, geralmente, mas não é todas as vezes, têm uma maior chance de ter passado por uma criação com superproteção, tá bom? Tem uma maior chance de passar por um abuso físico ou sexual na infância, por perda ou separação parentais também, por ter se passado por uma criação de inibição comportamental. Isso aqui é muito importante, que você identifica na sua própria história, se isso foi o seu caso, e você pode identificar o que você precisa de ajuda, tá? Na área da psiquiatria, normalmente nós pensamos que as pessoas com força de vontade vão se sentir bem, com força de vontade vão conseguir superar aquilo. Mas ninguém cobra força de vontade de um diabético que precisa tomar insulina, tá bom? Ninguém cobra força de vontade nem mesmo de um epiléptico, que é o que tem convulsão, desmaia. Não há questão de força de vontade. É uma questão de precisar de ajuda, tá bom? E essa aula aqui é para trazer uma melhor estudação, para ter menos medo, menos preconceito mesmo sobre esse fator. E também aí ajudar quem estiver próximo também. Mas então, vamos falar de medo, ansiedade, vamos falar também, inclusive, dos próprios sintomas, dos próprios transtornos em si. E uma característica do medo e da ansiedade é que pode haver ataques de pânico, né? Isso é causado por um medo, por uma ansiedade extrema, só que é uma ansiedade relacionada ao medo de morrer, tá bom? Especificamente ao medo de morrer. E pode acontecer com vários transtornos de ansiedade, com outros transtornos mentais. Pode acontecer porque a pessoa tem, inclusive, um problema de suprarrenal, aquela gordurinha, aquela glândula, que é uma gordurinha que fica em cima dos rins, e isso pode desencadear um ataque de pânico. Mas se isso acontece de forma repetida e preenchendo os critérios DSM-5, que eu vou usar para dar essa aula, aí nós podemos caracterizar como transtorno de pânico, onde vai ter vários ataques de pânico. E para ter esse diagnóstico, o que vai ter que ser investigado? Os ataques de pânico não tem fator preditivo, não é esperado um ataque de pânico. Tem que ter pelo menos 4 desses seguintes sintomas. Geralmente não vai ter só 4, mas pelo menos 4 deles. Medo medo de morrer, uma despersonalização, é uma sensação de quem está observando que os pensamentos estão desconectados do ambiente. Medo de perder o controle ou medo de enlouquecer. Medo de perder as suas faculdades mentais. Medo de perder a sua função cognitiva. Isso aqui é muito importante, porque essa pessoa ela passa por um medo tão intenso que depois ela mesma tem um insight, ela mesma entende aquela situação, ela vê aquilo e fala, poxa, tudo isso que eu tive foi agora há 10 minutos atrás, mas agora estou me sentindo normal. Ela fica com medo de enlouquecer, tá bom? Na hora ela tem medo de morrer. Na hora do ataque de pânico, ela tem certeza que ela está com um ataque cardíaco, por exemplo. Mas depois ela fica com medo de enlouquecer. Vai sentir palpitação, ou seja, vai sentir o coração batendo no peito, pode sentir o coração acelerado, isso que é taquicardia. Cardia, coração, taque acelerado, pode sentir isso também.
pode sentir um desconforto ou, inclusive, uma dor no peito. E isso está muito comum no contexto da pandemia, porque principalmente paciente que precisou de um tratamento em UTI, ele depois vai ter um trauma com a medicalização e tudo. E se por acaso ele não relembra do tempo dele de UTI, mas ele tem esses ataques de pânico, então nós entramos no transtorno do pânico. Mas se por acaso ele lembra da UTI, lembra que ele quase morreu, que um médico passou com um tubo para entubar ele, quase que ele foi entubado, eu lembro quando ele foi entubado, sendo sedado. Aí nós entramos com essa entidade aqui, nós vamos para outro, para estresse pós-traumático, tá bom? Tremores também, a pessoa vai ter tremores, é uma descarga adrenérgica, pessoal. Ela vai ter tremores, vai estar tremendo muito, igual como se tivesse tomado aí mais de 400 miligramas de cafeína. Então, é algo grave. Vai ter uma sensação de falta de ar ou sufocamento. É um quadro ali de extrema ansiedade. Sudorese, vai ter suador, vai suar frio, geralmente. Geralmente vai ter uma transpiração fria. Pode ter tontura, vertigem, desmaio, porque vai ter uma alteração. Essa ansiedade aqui, ela gera também uma aceleração no coração, vai gerar efeito no sistema nervoso simpático, vai gerar efeito no sistema nervoso parasimpático. Então, tem pessoas, principalmente mulheres, que a pressão pode baixar, a pessoa tem a sensação, pode desmaiar, ela vai ter uma instabilidade. E isso aqui vai levar ao quê? Vai subir, tá? Aqui a gente tem um quadrinho aqui de sintomas, mas os sintomas estão interligados. Essa pessoa depois vai ter medo de perder o controle, de enlouquecer, vai ter medo de que os colegas de trabalho vejam que ela tem essa fragilidade, tá bom? Sensação de asfixia, calafrios, ondas de calor e parestesias também, formigamento e tal. E essas sensações físicas reforçam muito o quadro que pensa assim, não é psiquiátrico, não é psicológico, não é minha cabeça. Vai acontecer alguma coisa comigo. Essas pessoas aqui, elas vão para o pronto-socorro, tá bom? O transtorno do pânico leva os seus pacientes muito comumente para o pronto-socorro. E aí vamos entender que a cultura. Dependendo da cultura, o paciente pode sentir dor na nuca, que no Brasil é muito comum. Se o paciente está com medo de morrer por causa de um ataque cardíaco, ele está com medo de estar com a pressão alta. Ele foi na farmácia, ele mediu a pressão dele está alta. E aqui é muito comum o entendimento que dor na nuca é igual pressão alta. Só que tem que essa dor na nuca não é específica de pressão alta, a gente nem considera isso como um fator importante. Não é para esperar dor na nuca para medir a pressão e nem medir a pressão só quando tiver dor na nuca. Mas aqui, como tem isso aqui, um paciente com pânico pode sentir isso, tá? Aí pode ter dor de cabeça, pode ter gritos, choro incontrolável também. Só que esses sintomas aqui a ver com a cultura não vão entrar no diagnóstico, porque vai depender. Se o paciente veio lá da África, os sintomas dele podem ser outros, tá? Lá da Coreia, outros. Tem doenças, transtornos psiquiátricos que acontecem na Coreia, por exemplo, que só acontece por lá. Aqui não é comum, tá? Esse ataque de pânico tem que ter uma determinada periodicidade, não pode ter acontecido há 10 anos e agora apareceu de novo. Se for em pouca periodicidade, vai ser o quê? Só ataque de pânico. A gente procura outra coisa, procura outro diagnóstico. E pode não ter um outro diagnóstico, pode ter sido só ataque de pânico mesmo. E aí, pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de um dos dois fatores. Preocupação quanto a novos ataques de pânico, a possibilidade de infartar, de enlouquecer e ter um ataque frente a outras pessoas. Mas aqui nós estamos definindo tempo, tá bom? Mas aqui nós já vimos isso aqui, a preocupação em enlouquecer. E uma mudança que é para mostrar um comportamento evitativo quanto ao ataque, algo que ele associa. O ataque de pânico não tem necessidade de acontecer exatamente com a situação, mas se o paciente associa que o ataque de pânico aconteceu porque ele foi no Goiânia Shopping, por exemplo, ele não volta no Goiânia Shopping, ou não vai em nenhum shopping. Ele vai ter um comportamento evitativo para não passar mal novamente.
o paciente vai, na hora do momento do diagnóstico, na consulta, ele vai perguntar como que eu evito esses ataques. Tem alguma maneira de evitar esses ataques? Ele vai ter essa preocupação. Isso aqui vai ser importante. O paciente sabe dizer a causa dos ataques? Geralmente não sabe, tá? E aí a apelo é, tem uma esquiva? Ao que ele associou? Mas muitas vezes não sabe dizer o que causou especificamente. Aí nós vamos ter que fazer agora as exclusões. Às vezes, os ataques de pânico, os episódios de pânico, aconteceram por uso de substância. A bupropiona, cocaína, anfetamina, ou então o hipertireoidismo, ou ambulância de suprarrenal. Se for por causa disso, hipertireoidismo é a tireoide funcionando demais, tireoide produzindo demais e fazendo efeito, causando vários efeitos colaterais, inclusive aumentando a ansiedade. Esse é o diagnóstico diferencial. Nós vamos excluir as outras causas. Isso é muito importante porque estamos falando de algo para não iniciar um tratamento que vai ser só sintomático. E às vezes tem uma condição mais grave por trás também. Tá? Uma dependência de substância é muito grave. A bupropiona, ela é um antidepressivo de luxo, tá? É um antidepressivo que dá poucos efeitos colaterais. Só que ela pode causar um aumento de ansiedade e causar ataques de pânico. Ela aumenta a dopamina, ela aumenta a noradrenalina, tá bom? Cocaína, anfetamina, cafeína pode gerar. Cafeína hoje em dia é muito comum, né? Suplementos de academia, cápsulas de cafeína prometendo um maior desempenho na academia, um melhor rendimento no exercício. Então, isso pode estar relacionado a um ataque de ansiedade, tá? Geralmente, esse paciente vem encaminhado do plantonista, do clínico, do cardiologista, e aí, se houver uma referência formal, eu entendo que esse paciente ele já foi investigado para outras causas, tá bom? Agora, se o paciente só me refere que os exames dele estão normais, das duas umas. Ou você pede para trazer os exames antigos dele, né? O médico vai pedir, ou então o médico vai fazer a investigação, tá bom? Porque é importante eu saber que eu não estou tratando gato por lebre, não estou confundindo as coisas. Os ataques de pânico podem ser melhores que a mental? Tem que pensar nisso. Porque às vezes o paciente, ele fala, ele está tendo toda essa queixa, está tendo toda a hipótese diagnóstica de ataque de pânico, mas o paciente tem outro transtorno mental. Ele pode ter uma fobia específica. Os ataques de pânico acontecem simplesmente porque ele entrou em contato com a aranha e ele tem aracnofobia. Então, isso aqui tem que ser investigado também. E isso aqui diferencia. Mas aí, isso aqui se torna, na verdade, repetitivo, né? Mas é importante porque o DSM-5 não é assim o manual de diagnóstico perfeito, mas é o melhor que temos, tá? Ou o menos pior. E aí isso aqui é muito importante. O que vem associado e que apoia o diagnóstico? Ataque de pânico noturno, ele acorda do sono com ataque de pânico, entendeu? Isso acontece assim, lá nos Estados Unidos, tem uma pesquisa mostrando que um quarto dos indivíduos diagnosticados com transtorno de pânico apresentam pânico noturno, tá? A pesquisa descrita no próprio manual, tá? O sofrimento constante ou intermitente referente à preocupação com a saúde geral, o medo de enlouquecer. A pessoa vai estar sempre sofrendo um comportamento neurótico, né? Vamos ser bem realistas. Ele vai estar sempre preocupado com isso, tá? Então, assim, se por acaso você tiver uma coceira no cotovelo, mas será que é isso? Será que eu estou enlouquecendo? E sempre vai ter que vai voltar aquilo ali. Isso aí, a tendência do comportamento neurótico, tá? E esses pacientes também com a medicação vão sentir todos os efeitos colaterais que eles lerem em bula, e eles vão ler a bula geralmente. Vai ser difícil um paciente com transtorno do pânico não ler a bula. Ele vai procurar, ele vai ver todos os efeitos colaterais e ele vai somatizar isso com mais frequência.
E normalmente, né, eles têm que pegar e também explicar para o paciente que vão ter efeitos colaterais quando passa a medicação e tudo, e o paciente vai depois procurar todos esses efeitos colaterais e ele vai reclamar do remédio. Toda medicação vai ter, não adianta então a medicação que não vai ter, tá bom? Ele pode evitar certos alimentos para fugir dos ataques de pânico, porque ele associou a comportamento evitativo. Ele associou que quando ele comeu queijo, ele teve ataque de pânico. Eles evitam medicamentos que consideram que irão gerar os ataques de pânico. É perigoso até a perda de aderência terapêutica em pacientes que já tinham outras comorbidades antes. Eles podem diminuir o tratamento. Esse aqui não é um transtorno que melhora sozinho. Não é um transtorno que, se não for tratado, não vai melhorar. Ele é esperado que vai ser crônico se o paciente não tratar. E esses pacientes, eles tendem a usar muitos, abusar dos remédios prescritos que eles vão considerar calmantes, drogas ilícitas e o álcool, inclusive. Muito ruim, porque nós temos uma entidade que são transtornos causados por substâncias, e essas pessoas podem piorar o quadro de pânico, mas na busca de melhorar, eles podem ter isso também, tá? E aí, depois do ataque de pânico, acontece o quê? Vai ter um clímax que vai acontecer em questão de minutos, e aí depois ele vai ter o insight de que ele está normal, tá bom? Aí vamos falar um pouco sobre a questão cultural. Vamos fugir da agorafobia agora um pouquinho, tá? A questão cultural é porque o medo, ele pode, e a ansiedade pode ser uma condição adaptativa. Nós estamos falando aqui de ataque de pânico, mas geralmente as pessoas que vivem uma condição perto da realidade delas, que depende daquele medo, elas não vão ser realmente. Elas não vão ter noção de ansiedade com aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa lá na África que todo dia tem que capturar, tem que pegar água na beira do rio, para ter água para que seus filhos, ela mesma, não venha a falecer por desidratação, ela sabe que tem um crocodilo aqui. Ela sabe que tem essa chance e eles ficam só os olhinhos para fora da água esperando. Ela vai aprender a procurar se tem, ela vai atrás, tá? Mas ela tem medo do crocodilo, mas ela não vai evitar aquilo. Então, o ser humano, quando ele está numa condição adaptativa normal, geralmente o medo vai funcionar do sistema normal. Só que quando o medo não é um sistema de sobrevivência, quando o medo entra no nosso contexto em que nós não temos por que ter medo, então aí o medo vai ser prejudicial. Nós somos uma sociedade que não tem necessidade de medo de muitas coisas. Somos civilizados, mas nós gostamos de fingir que estamos passando por perigo. É por isso do parque de diversão, é por isso que tem gente que gosta de correr a 160 por hora na rodovia, é por isso que tem gente que gosta de pular de asa delta, pular de paraquedas. Não tinha necessidade, você não está pulando de paraquedas para matar um leão e poder ter comida para sua família. Mas a necessidade natural de sentir medo e sentir aquela emoção e depois sentir o alívio, se você conseguiu aquilo e você teve coragem, é algo fundamental para nós, que nós não conseguimos deixar passar, tá bom? E é uma característica natural, tá bom? E se vamos falar mais de medo, né? Vamos falar um pouquinho também de fobias específicas, que é um assunto um pouco mais leve, um assunto às vezes mais interessante, tá bom? E a fobia específica vai ter, sim, um alvo específico. Se a pessoa começa com uma descrição, tudo parece que ela tem pânico, mas aí ela pega e tem um critério específico, como ela tem medo de sangue, tem medo de injeção, isso é uma fobia específica. Medo de animais, fobia específica. Altura, também. Ou de voar, também.
E as crianças, elas têm, isso no próprio DSM, elas têm fobia específica também, só que elas não vão relatar, não vão ter a mesma reação de adulto, mas elas vão ter choro, elas vão ficar paradas, vão travar, vão ficar imóveis, e vão ter o comportamento de agarrar-se no seu responsável, então vai ter ataques de raiva por causa da sua fobia específica. Então, por exemplo, tem que tomar vacina, tem medo de injeção, o pai daquela criança lá vai ser agarrado, vai ser, enquanto chora incontrolavelmente. Ela não controla, tá? É uma reação emocional natural, ela não controla. A resposta do medo é imediata, tá? E vai ter uma ansiedade quanto a essa situação fóbica. Então, quem é pai de uma criança que tem medo de injeção sabe que nunca vai falar antes de chegar na clínica que não está indo na sorveteria, está indo na clínica de vacinação. O pai não vai falar, porque senão vai ser o caminho todo de muito estresse, tanto para os pais quanto para a criança. Entendeu? O paciente com a fobia específica vai evitar o objeto, a situação, ele sabe exatamente, né? Diferente do transtorno do pânico, ele sabe exatamente qual que é o causador do seu sofrimento, tá? E aí ele vai evitar, vai ter um comportamento evitativo do objeto ou da situação fóbica para que não tenha que passar por isso. E se ele tiver que suportar, vai ser ao custo de muita ansiedade, de sentir dor no corpo depois de tamanho foi a tensão muscular daquela situação toda. E para ter esse diagnóstico, o medo e a ansiedade tem que ser muito maior que o perigo real imposto, tá bom? Então, voar de avião é mais perigoso que andar de carro? Não. Na verdade, é mais. Tem todo lá mostrando que é mais seguro. Tem todas as pesquisas mostrando isso. Mas quem tiver medo vai ter um medo fora do comum. Isso aí. Esse medo, a esquiva, o comportamento evitativo, vai evitar a situação, vai durar no mínimo 6 meses para ser diagnosticado. Mas assim, com um cuidado muito grande com a questão do tempo, que o DSM-5 vai definir tempo para tudo, para transtorno do pânico também. Você vai buscar ajuda só se você tiver 6 meses passando por esse problema? Não vai. O médico vai passar a medicação para você somente depois de 6 meses você passando por isso? Também não vai. Tá? Não precisa ser tão apegado a esse detalhe. Porque senão vai causar sofrimento. Eu estou sentindo isso há 2 meses. Vou deixar a pessoa ficar sofrendo por mais 4 meses? Eu vou ficar sofrendo por mais 4 meses por não ter fechado ainda esse critério diagnóstico? Não precisa desse preciosismo todo. É por isso que na medicina existe o conceito de hipótese diagnóstica. Ó, a hipótese diagnóstica é essa. É uma hipótese ainda. Tá bom? Tem um sofrimento clínico significativo, vai ter um prejuízo no funcionamento social. Isso é muito importante. O quadro, de novo, né? Exclusão. O quadro não pode ser explicado por outro quadro, outro diagnóstico que explique melhor. Esse aqui entra como diagnóstico de exclusão, por exemplo. Até um certo momento eu pego e falo que transtorno do pânico, até a pessoa me falar, mas só acontece quando eu vejo a aranha. Ou quando eu entro em contato com a aranha, ou quando, inclusive, imagino a aranha, ou então eu vejo algo que se parece com a aranha. Até um tufo de pelos. Ah, tá. Então não é pânico, né? É fobia específica. A fobia específica pode acontecer com animais, aranhas, insetos, cães, serpentes, sangue, injeção, ferimentos, ambiente natural, tempestade. Isso é muito comum. Engraçado que eu não vejo tanto assim pessoas aqui no Brasil com medo de tempestades, né? Mas é muito comum, tá? Também. Altura, água, por situações, elevadores, locais fechados, aviões. Cada um com seu nome, assim, pode colocar um nome específico também, tá? Personagens vestidos com fantasia, tá? Isso aqui é muito comum com criança. Tem criança que tem medo de palhaço, por exemplo. Tem medo de palhaço e é um medo intenso, tá? Sons altos,
E tem gente que tem medo de criança em sacada ou próxima janela. É uma fobia específica também, vai ter medo. Só de estar na sacada, já é um medo, é uma fobia específica. Essas pessoas com fobias específicas, geralmente, elas gostam de fazer uma lista, tá? Elas vão ter não é que elas gostam de fazer uma lista, mas elas vão ter comumente várias fobias específicas, com várias respostas autonômicas do sistema nervoso simpático, tá bom? E o sistema nervoso parasimpático também vai junto com o sistema simpático, vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, aí depois vai ter uma queda, pode ter um desmaio vasovagal, quer dizer, o nervo vago, esse aqui vai desencadear uma queda de pressão nos vasos sanguíneos. Isso é mais comum naqueles que têm medo de injeção, especificamente, tem medo de sangue, mais comum desses daqui. E aonde vem essa reação emocional toda? Vai ser da amígdala e das estruturas relacionadas. Não a amígdala da garganta, mas a amígdala intracraniana, tá bom? Isso é muito importante também entender. Tentando não me alongar muito, porque deixar eu converso demais e eu não termino em 1 hora. Ninguém gosta de ficar além do tempo combinado. Tá? Vamos falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é muito comum. Mas não é pouco comum, não. É muito comum. E tem muitos que estão assistindo que podem estar passando por isso, mas não sabem que tem isso ainda. E a ansiedade é algo que, se não for tratado adequadamente, nós temos que entender que você pode ter uma exaustão, tá? Na hora que você exaurir seu emocional com isso, você exaurir seu sistema nervoso com isso, você pode ir para outro transtorno. Por exemplo, uma depressão mista de ansiedade. Pode iniciar um quadro depressivo, porque cansou, tudo é ruim, tudo é negativo. Toda vez que eu penso no futuro, eu penso todas as possibilidades negativas. Me preocupo com tudo. Toda vez eu tenho vários ataques de pânico e eu não procurei tratamento. Isso pode desencadear um quadro de depressão também. O transtorno de ansiedade generalizado é uma ansiedade, uma preocupação excessiva, sempre com expectativa apreensiva. Aí eu lembro do caráter do neuroticismo, está sempre esperando um fator mais negativo, que vai ocorrer praticamente todo dia por pelo menos 6 meses. Olha de novo o tempo aqui, quanto a diversos eventos ou atividades. E controlar a preocupação é uma tarefa extremamente difícil, é pesado. Como que eu controlo minha preocupação? Como que eu controlo o que eu estou sentindo? O paciente é muito difícil. A ansiedade vai estar associada à inquietação, ao cansaço, tá? Estou exausto de ficar ansioso e preocupado, mas não consigo. Uma dificuldade de se concentrar, porque o tempo todo a sua própria mente produz um foco diferente, você tem que pensar naquilo. Uma irritabilidade, se você está o tempo todo preocupado, essa pessoa ela pode estar irritada por quê? Porque está sendo sempre amolada de maneira insistente por algo. Tensão muscular. E também pode acontecer perturbações do sono. Precisa ter pelo menos 3 desses sintomas aqui, tá bom? Isso tudo vai levar a um prejuízo no funcionamento da pessoa, social, profissional, na família. Vai estar de prejuízo, tá? Pode trazer sintomas físicos. E aí, de novo, não vai estar relacionado a uma substância. Não vai estar relacionado a outra condição médica. Porque se tiver, nós podemos ir para outra, como um transtorno causado por uso de drogas e álcool, por exemplo. Isso é muito importante, que às vezes as pessoas somam hipóteses diagnósticas. E tem que ter cuidado para também não, o médico também tem que ter cuidado para não fazer diagnóstico demais. Se tiver diagnóstico demais, esse diagnóstico demais pode ser maléfico para o paciente. Às vezes não tem. Às vezes a pessoa faz uso de álcool
mas não é necessariamente o álcool que está trazendo ansiedade generalizada nas pessoas, tá? Mas a recomendação continua de, ó, você vai diminuir o consumo de álcool. Se tiver padrão de abuso, aí sim, aí vai ter que tirar completamente, mas com todo esse cuidado de não fazer diagnósticos demais, porque às vezes tem outra condição que justifica isso. Mas, de novo, os caráteres de exclusão, né? Quem tem mais risco de ter ansiedade generalizada? São os neuróticos. Eu, de novo, falo do neuroticismo. Como saber se você tem neuroticismo? Você é uma pessoa que, na hora que vai no aeroporto, você passa pelo detector de metais e você pensa assim, nossa, e se eu tiver uma arma aqui sem querer? Isso é neuroticismo. Você sabe que se não tem uma arma lá sem querer, mas quem é neurótico pode passar esse pensamento na cabeça. O neuroticismo faz uma pessoa, por exemplo, muito ansiosa durante, às vezes, uma fase pior da sua vida, está dirigindo o trânsito e aí ele cai na real que ele dirigiu no automático, fez o trajeto até a sua casa no automático, e aí ele pensa, gente, não lembro o que aconteceu, o que eu fiz até aqui, e se eu tiver atropelado alguém? Isso é neuroticismo, tá? O neuroticismo, basicamente, vai cair muito no e se, na possibilidade de algo negativo. Esse é o neuroticismo. E quem tem esse traço aqui vai ter mais chance de ter transtornos ansiosos, tá? Vamos então para o transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento. Vamos começar direto com álcool e cafeína. São drogas legais. A cafeína tem até família que deixa a criança fazer uso. Mas a cafeína em exagero pode gerar um transtorno de ansiedade. E vai ser induzido por isso aqui. Tá bom? Pare de usar e já vai ter uma grande melhora. E o álcool? O álcool geralmente é considerado desinibidor. O álcool geralmente vai ter uma ação GABA. GABA é o freio do cérebro. É um neurotransmissor que freia o cérebro. É o que dá sono. É o que vai contra o glutamato, que é o que ativa o cérebro. O glutamato também é um neurotransmissor importante. Só que o álcool, como uma droga, e por que as pessoas procuram ele? Procuram ele por causa da dopamina. Então, a dopamina que aumentou muito rapidamente, a dopamina que foi aumentada muito rapidamente pelo álcool, pela cafeína e por outras drogas também, vai ter uma queda rápida. Nosso corpo não foi feito para ter essa alta rápida e essa queda rápida. Nós temos pequenas altas e pequenas quedas. Porque a dopamina é importante lá pelo sistema mesolímbico, de uma parte do cérebro, mas basicamente a dopamina é importante como recompensa. Com a dopamina, você aprende desde criança que fazer suas necessidades fisiológicas foi bom para você. Comer foi bom para você. E também, depois da primeira infância, fazer a tarefa de casa foi bom para você. Você aprende a ter esse reforço positivo com a dopamina. Mas aí você tem um reforço muito grande com isso. Tá bom? E aí pode acontecer o que aqui nessa entidade, aqui nesse transtorno? Ataques de pânico, mas não é transtorno do pânico. Ou ansiedade elevada, que predomina no quadro clínico. Aí tem uma história, um exame físico, alguma coisa, a pessoa passa indicativos que ela faz uso de álcool. Você pode ter alguém na sua família que você não sabe que faz uso de álcool compulsivamente, de maneira abusiva. Mas ela viaja, e quando ela está numa viagem em família, depois de um dia começa a ter tremedeira, tá? Isso pode ter uma relação com, com um uso abusivo de álcool, tá? Ou então a pessoa sumiu por 5 minutos, depois voltou tremendo, uso de drogas, tá bom? E aí, quando tem essa suspeita,
tem um exame, que é a toxicologia urinária, que pode mostrar se tem ou não. É muito importante porque isso aqui não é feito sem interesse do paciente, tá? É muito complicado fazer alguma conduta com alguém que a pessoa não quer que seja tomado com ela. Então, você pedir um exame, você vai falar assim, esse exame é para ver droga, esse exame aqui é para saber disso. Aí, se o paciente não quiser fazer o exame, não faz. Muito complicado exigir do paciente isso. Internações involuntárias, tratamento involuntário. É muito complicado isso. Por mais que seja o sofrimento da família com o uso de substância. Pode ser usado? Pode ser, porque às vezes o paciente está em risco de vida. Mas o melhor trajeto para isso, o melhor caminho para isso é que o paciente queira ajuda. O paciente esteja buscando ajuda. A substância, o medicamento é capaz de produzir os sintomas de pânico ou ansiedade elevada. Cocaína, anfetamina, tá? Um energético, né? Pode estar relacionado a isso. Aí, um transtorno de ansiedade, me explica melhor isso aqui? Quem vem primeiro, né? Quem vem primeiro? Transtorno de ansiedade ou uso de substância? Transtorno do pânico ou uso de substância? Porque quem tem pânico pode, quem tem transtorno de pânico pode usar substância para se acalmar. Estou recebendo aqui várias mensagens. Ah, sim. Sheila, tá apertando aqui, levantando a mão aqui. Ah, não estou conseguindo ver o chat. Mas então. Tá conseguindo ver o chat, doutor Júlio? Não estou conseguindo ver o chat em si. Eu não sei. Tá. Ele fica aonde estão os nossos rostos, na parte de baixo do lado direito tem uma caixinha de chat. Do Aqui. lado do izinho. Entendi. Já vou falar de agorafobia. Elisa perguntou. Gisele. Como é que eu abro o áudio da Sheila? Você quer fazer uma pergunta? Ela que tem que abrir. Sheila, você pode abrir o áudio se quiser. Não, eu apertei errado. Eu acho que meu celular tá dando uma pane aqui. Ah, tudo bem, Sheila. Aí Tudo tem bem. algumas dúvidas no chat, doutor Júlio, tá? Sim, Depois, se quiser de ver no final agora. agorafobia, tá? Agorafobia, eu vou partir para ela agorinha, tá? A Elida perguntou, essa dor na nuca seria proveniente de cefaleia tensional? Pode ser a cefaleia tensional. A ansiedade pode induzir sim cefaleia, tá bom? É uma falta de, uma diminuição aí no efeito da serotonina e, inclusive, tem os medicamentos que aumentam a serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, da tranquilidade, da paciência, que vão ser usados para, inclusive, enxaqueca. Então, enxaqueca, dor no corpo, como a fibromialgia, nós podemos usar medicamentos que aumentam a serotonina que vão ter esse efeito, tá bom? Que mais? Deixa eu voltar para cá. Aí, voltei aqui. Eu cheguei para a agorafobia que nosso tempo aqui está curto. É por isso que eles usaram o modo mapa para ser mais rápido. Só que acaba que, por mais que eu seja sucinto, eu acabo falando demais. Então, agorafobia. Olha só, quais são os critérios diagnósticos para uma agorafobia? Um medo ou ansiedade relacionado a alguns fatores específicos, tá? 5 critérios. E tem que ser marcante, tem que limitar a vida do paciente, tem que causar sofrimento. Não é só assim, gente, eu não gosto de viajar de avião, de ficar preso dentro do avião. Não é só por isso. É algo muito limitante. Você ganhou uma viagem para Disney para você e sua família. Você fala, eu não vou. Isso é agorafobia. Então, pode ser relacionado ao uso do transporte público, pode acontecer em espaços, permanecer em espaços abertos, espaços fechados,
em meio a uma multidão ou uma fila, ou sair de casa sozinho. Isso é agorafobia. Quase sempre as situações agorafóbicas causam medo ou ansiedade. Tem que causar. Vai causar medo ou ansiedade. Às vezes não vai causar ansiedade, sim. Eu saio de casa, mas eu saí com meu marido. Ah, então estou segura. Ou estou em casa, mas estou sozinha, estou com medo. Vamos pensar em agorafobia. Vai ter medo dessa situação, vai ter um impulso de evitá-las. De novo, gente, importante, o caráter da personalidade do neuroticismo, um caráter de evitar, tá bom? Ocorre pensar que há, nesse caso, escassez de opções de escape ou de auxílio, tá bom? Porque está cercado de pessoas, quem vai me ajudar? Como que eu saio correndo daqui dessa situação? Cinema cheio, um cinema, gente, um cinema cheio. Era para ser uma atividade de lazer, mas tem medo de passar mal, tem medo de passar por uma situação incapacitante e constrangedora, tá bom? Quase sempre as situações agrofóbicas causam medo ou ansiedade. Já foi falado, o critério que B e C ficaram trocados. Comportamento ativo com a intenção de evitar situações agrofóbicas. Vai sim ser procurado uma maneira de evitar a situação. Ganhar uma viagem para a Disney, mas eu vou ter que passar muito tempo fechado dentro do... Não é medo de voar, mas eu só consigo pagar na classe econômica, e eu vou com minha família na classe econômica, eu tenho medo de ficar cercado de pessoas ali, vou ficar apertado, e tem pessoas o tempo todo ao redor de tudo que é lugar lá, dentro do avião, e como é que eu saio dali? Ah, vou pular de paraquedas? Então, falta condições de fuga. Isso é agorafobia. É muito importante a forma de dizer, a forma de argumentar, porque se a pessoa tem medo de transporte público, mas ela não é bem investigada, dependendo do jeito de falar, aí eu posso encaixar em outro diagnóstico. E diagnóstico é fundamental para o tratamento. Diagnóstico é fundamental para buscar ajuda. Essa aula aqui é para chamar atenção para o que é que precisa ser procurado ajuda. Porque todo mundo sabe que se tiver uma dor no peito muito intensa, eu corro para o socorro porque pode ser infarto, ninguém discute isso. Mas ninguém vai ter esses sintomas aqui e vai falar, nossa, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma consulta psiquiátrica. Então, essa conscientização é importante, até para evitar sofrimento, gente. Eu estou dizendo para vocês que não é para esperar 6 meses aqui, ó, de novo, agorafobia. Isso tudo vai durar 6 meses. Ah, é um critério? Mas muitos psiquiatras, pesquisadores vão falar, gente, eu não vou depender de tempo, porque isso atrapalha. Beleza, eu recebi um paciente que tem só 2 meses desses sintomas. Aí depois, dando a medicação, já melhora rápido demais e tal. Peraí, não fecha para agorafobia. Eu peguei muito antes. Mas vou deixar ele passar mais 4 meses passando mal, para depois começar a tratar? Fala, não, segura aí. Mais 4 meses, ele atrapalhando a vida da família dele, que sonha ir para Disney, e ele não foi para Disney porque ele tem medo do transporte público, de ficar cercado de pessoas, né? Então, todo mundo apresenta o mesmo grau de medo, ansiedade, a determinada situação agrofóbica? Não. Tá? Contexto de perigo real, da situação sociocultural. Então, estar no meio da multidão realmente tem aquele perigo? Não, não tem, mas o agorafóbico tem um medo exagerado aqui. Vai ter um sofrimento clínico, prejuízo social, profissional quanto a isso. Olha, eu deixei de trabalhar, eu tenho um restaurante, fechei meu restaurante por causa disso. Não aguentava mais ficar no meio de gente. Olha, então é um prejuízo. Importante, tem que ser tratado. Está pensando em fechar às vezes, né? Um restaurante, um lugar. É um prejuízo. E aí o tópico do medo, a ansiedade, a esquiva, o caráter intenso disso. Isso é muito importante também. E os sintomas não podem ser melhor explicados por outro transtorno mental. Agora, se eu tenho medo de voar, uma fobia específica,
entendeu? Então, isso aqui é algo que é repetitivo nos critérios diagnósticos, isso aqui é muito detalhado. Essa entrevista clínica aqui demora muito mais do que essa própria aula. Essa entrevista clínica aqui, para o paciente conseguir colocar isso aqui de maneira específica, demora muito tempo. Quando não demora muito tempo? Quando o paciente é Caxias, quando o paciente assistiu essa aula e o paciente chega e fala, olha, eu preencho o critério A, B, C, D e E, F, G de agorafobia. Aí o médico vai lá, só vai fazer as perguntas de novo, porque médico sempre vai fazer tudo de novo. Beleza, você fecha para agorafobia. Entendeu? Então, essa é a agorafobia relacionada. Ela não vai ter ela tem um caráter específico. O transtorno do pânico, a pessoa não sabe dizer corretamente, com toda certeza, qual que é o seu sintoma de pânico, por que que tem pânico. Está tendo ataque de pânico. Agora, a agorafobia tem ataque de pânico. Como eu disse, existe ataque de pânico e distorção de pânico. Tem ataque de pânico e vai ter um critério para isso. Tem um fator aqui importante para isso. Depois eu vou compartilhar o link desse mapa mental aqui para todo mundo poder checar isso aqui de novo, tá bom? Vamos lá. Falamos, então, de medo, de ansiedade, do ataque de pânico, do transtorno de ansiedade generalizada, da agorafobia. E agora, falamos das fobias específicas. Deixa eu só pincelar o que isso aqui tudo quer dizer em nível cerebral. A serotonina, ela é especificamente relacionada à calma, à alegria, a uma certa latência para a resposta cerebral. Serotonina é um neurotransmissor, tá? Ela é um menino de recado. Ela vai dizer de um neurônio para outro disparar um sinal. Só que quando ela está presente, o que isso é entendido na linguagem, na anatomia cerebral? Calma. Tá bom? Tenha calma, dá para esperar um pouco mais. Olha, não tenha uma visão tão negativa da vida. Olha, aqui é a serotonina. A vida é mais bonita do que parece. Aqui está a serotonina. E quando nós temos baixa serotonina, mas nós continuamos tendo os outros neurotransmissores funcionando, vai ter ansiedade ou medo. Então, o que aconteceu? Quando eu trato o paciente com alguma medicação que vai aumentar o efeito da serotonina, aí eu vou estar tratando essa pessoa de maneira correta. Mas tem um tratamento que antigamente era correto, mas hoje não está funcionando bem. Não mexe com serotonina, mas o Rivotril está aí. O Rivotril ele age no freio do cérebro, no ácido gama-amino-butírico, no efeito dele, no GABA. Vai matar a ansiedade na hora? Na hora. A pessoa está tendo um ataque de pânico, ela coloca um Rivotril debaixo da língua, melhora na hora. Só que o Rivotril vicia, tá bom? O Rivotril vai causar vício, dependência, porque com o tempo, aonde ele está entrando em contato, a fechadura que ele chega, a caixa de correio que esse menino de recado, que o GABA vai agir, o corpo vai falar, não, está me freando demais, então eu vou diminuir a quantidade de caixinha de correio para GABA. E é por isso que não é para tratar nenhum dos transtornos de ansiedade ou medo com benzodiazepina, com Rivotril por muito tempo. Então, assim, eu estou falando isso aqui por quê? Porque você que faz uso de Rivotril, alprazolam, clonazepam, diazepam, por muito tempo, você já está em quadro de dependência. E se você está em quadro de dependência disso, eu quero te dizer uma notícia ruim. Uma hora ele vai perder efeito. E você não está tratando de maneira correta. Os receitinhas azuis, a gente só usa para começo de tratamento. Eu, particularmente, já prescrevo para o paciente, já falando assim, só agora, tá? Depois eu vou parar. E determinados pacientes, por exemplo, o transtorno do pânico, eu nem gosto de iniciar com ele. A não ser que o paciente não comece a sentir melhora
de imediato e continue tendo um pior efeito colateral do medicamento e tudo. Aí, não, beleza, vou começar, mas olha só, depois eu não faço mais. Não é que eu sou ruim. O remédio é muito bom. Mas não é que eu estou sendo ruim, é porque esse remédio causa dependência. E como ele diminui, em geral, as funções cognitivas, tem prejuízo cognitivo para o paciente. Isso aqui e aí eu preciso tratar de maneira adequada. Com remédios que aumentam serotonina, tá bom? E não adianta, tá? Às vezes tem gente que fala, não, vou tomar só 5-hidroxitriptofano. Triptofano é um aminoácido precursor da serotonina. Mas não importa se você tomar muito de triptofano. O seu cérebro, a sua genética, vai transformar tudo aquilo em serotonina? Não vai. Ele se limita, ele tem um mecanismo de autocontrole, tá bom? Gente, vamos colocar. Aí, eu tô conversando aqui e às vezes tem gente que tá querendo fazer pergunta, tem aqui. Mas então, é por isso que o tratamento correto é muito importante. Tá? Eu não respondi uma pergunta. Gisele, 718, você fez uma pergunta. Será que você está ainda online aí? Mas então, a superproteção vai estar relacionada à ansiedade? E por quê? Isso aqui é muito interessante, mas é um pensamento mais psicológico. Vamos lá. O tempo todo, os pais criam uma criança de uma maneira super protetora. Protege de se machucar, protege de sofrer decepções. Meu filho não pode sofrer decepção. Seu filho foi lá com 7 anos, se declarou do que uma criança de 7 anos se considera amor para a coleguinha, e a coleguinha falou, não, você é feio. Aí o menino pega e chega lá, chega para você, triste, aí você vai lá, não, eu vou resolver isso. Você quer minha recomendação? Não, você não resolve isso. Você deixa ele se virar. Porque a superproteção, olha só, é pesado, né? Ela está aqui junto com o abuso físico sexual, junto com a perda. Nossa, a mesma coisa que a criança sofre a superproteção isola a criança de todos os fatores, de todos os estímulos que ela poderia ter. Geralmente, o pai e a mãe que superprotege são de caráter neuroticismos, porque pensa em tudo de ruim que vai acontecer. Então, ele nunca põe o seu filho para pegar um transporte público escolar, pegar a van para ir com os coleguinhas. Por quê? Não, fiquei preocupado com isso, mas aí você superprotegeu ele de conviver com os coleguinhas, superprotegeu ele de ter que esperar, superprotegeu ele de chegar na van e não ter lugar para sentar junto com o grupinho dele. Gente, isso é igual exercício físico. A superproteção basicamente leva sua criança para o sedentarismo cerebral e social. Isso vai ser ruim, tá bom? Já são 8h08, estou passando muito tempo. Mas é por isso que a superproteção é ruim. Precisa ter uma forma da sua criança, de todos nós, tomarmos nossas próprias atitudes, tá bom? Então, não podemos criar nossos filhos numa bolha. Porque senão, quando eles se verem livres de você, forem estudar fora, forem trabalhar fora, forem morar sozinhos, aí eles vão repetir o seu comportamento, vai repetir o neuroticismo. Porque a vida é cheia de hipóteses negativas, de suspeitas negativas que podem acontecer. Tá bom? É isso que eu queria falar com vocês.
Espero que tenham gostado da aula. Eu vou compartilhar um link em que tem esse mapa mental que pode ajudar principalmente a quem não trabalha com a área, quem não é psicólogo, quem não trabalha com a área, quem não é médico, a diagnosticar em si, ou nos parentes, ou em quem está próximo, um amigo que está precisando de ajuda, tá bom? Aqui nós temos um link para quem quiser também o certificado. O certificado é sempre bom, né? E aí tem um link aqui. E também, deixa eu tentar compartilhar aqui. O link do mapa mental, tá? E eu consegui esse link pelo celular, mas já eu mando o link aqui no chat. É aquele link que você me mandou, doutor Júlio? No WhatsApp. Vou colocar ele aqui para você. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Consegui. Aí. Ele tá ainda no copiar aqui. Abraço a todos, obrigado por terem assistido a aula. Nós vamos estar sempre tentando melhorar a dinâmica da aula. E usem essa aula aqui. E muito obrigado para quem participou, tá? É muito bom quando participa, a gente pode responder perguntas também, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, doutor Júlio. Nada, obrigado, viu?